vocês estejam muito bem e nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos vídeos de resumo do Programa de Educação Cristã Continuado, o PEC 2023, na sua segunda edição. A gente já realiza esse programa já faz 7 anos e do ano passado, 2022, para esse ano, 2023, eu decidi fazer esse programa com uma abrangência maior. Então, eu estou usando 2 mídias para alcançar um número maior de pessoas, que é o Telegram, né? A primeira mídia é o Telegram, onde a gente coloca lá num grupo todo o conteúdo do programa, as apostilas na íntegra, os vídeos de resumo, os links, os vídeos de resumos que são criados e são lançados na playlist específica do YouTube no meu canal. Eu também coloco lá e outros comentários que sejam pertinentes ao assunto que nós estejamos tratando. E assim eu consigo integrar todo mundo que está envolvido. Eu estou fazendo esse convite passo a passo. O programa de educação cristã vai ser realizado ao longo de todo o ano de 2023. Lembrando que ele está dividido em 4 fases. Cada fase tem uma abordagem e as 4 fases juntas têm por objetivo essa busca do crescimento continuado e integral. Então, no ano de 2014, eu percebi essa necessidade de nós termos um trabalho de educação mais bem elaborado, educação cristã. A gente percebia que a instrução no campo do saber dentro da igreja, ele deixava muito a desejar, era uma percepção que eu tinha. E como isso já era uma questão de vocação minha, eu me propus a pensar em alguma forma de oferecer algum subsídio para auxiliar as pessoas. Eu reparei que as ministrações e os estudos não geravam muito estímulo, parecia que as pessoas já não estavam mais se interessando muito, estavam perdendo o interesse nos assuntos que eram tratados, nas mensagens que eram transmitidas. E no meu modo de ver, eu acredito que isso tinha mais a ver com nós que ministrávamos, tanto nas pregações quanto nos estudos, mais conosco, com a nossa forma, a nossa abordagem, a nossa preparação, do que com a falta de interesse das pessoas, embora uma coisa não esteja desligada da outra. Tá? Então, a gente precisava contextualizar mais as nossas mensagens e os nossos ensinamentos. Parece que a sociedade ao nosso redor ela sofria mudanças e nas nossas mensagens, na preparação das nossas mensagens e dos nossos estudos, nós não levávamos essas mudanças em consideração e aí ficávamos descontextualizados e assim as pessoas ficavam desestimuladas, desinteressadas. Era a minha percepção. E aí eu percebi que essas mudanças levaram a gente a essa necessidade de dar uma revisada no nosso conteúdo. Então eu propus para a nossa congregação na época, na Amapá, nós realizarmos um programa de educação cristã continuado, onde nós trabalharíamos melhor o conteúdo das mensagens e nós faríamos todos os anos uma atualização na tentativa de melhorar essa contextualização. Com o passar do tempo, muitos líderes e mestres foram se mantendo naquele conhecimento, naquele saber, naquele nível de compreensão que já estava ficando ultrapassado, não pela essência da mensagem, mas pela forma de abordar e a consideração dos fatos e das mudanças. E muitos líderes e mestres não estavam mais conseguindo se adaptar, se contextualizar. E isso tinha 2 fatores principais. Por um lado, tinha a falta de interesse de alguns, mas por outro, tinha realmente a falta de recursos e de incentivo. Esse era, por exemplo, o meu caso. No meu caso, eu entendia que havia uma necessidade, eu até queria buscar uma melhoria, mas eu não tinha recursos nem incentivo na época. E aí, me deparando com esse cenário, eu não tive nenhuma outra opção a não ser ir buscar por conta própria conhecimentos, práticas,
métodos para poder oferecer isso, pelo menos para a nossa comunidade. Eu aproveitei muito, né, dos meus conhecimentos, da experiência que eu tinha na minha carreira na área da gestão da qualidade. Muita coisa favoreceu e eu pude trazer e aplicar nesse programa, montar ele e oferecer para a nossa congregação. Meu objetivo era pelo menos oferecer para a nossa congregação esse estímulo, essa melhoria. Então eu propus e felizmente na nossa congregação, na época do nosso pastor José Corrêa estava na liderança, e ele junto com toda a liderança e a igreja concordaram e nós felizmente aplicamos esse programa, iniciamos ele no ano de 2014. E eu espero, né, eu fecho o prefácio do módulo introdutório dizendo que eu espero que esse programa ele continue proporcionando oportunidades de crescimento por onde quer que ele seja aplicado, que ele passe. Já na introdução, eu dou enfoque à temática do programa de educação cristã, que é um chamado para o crescimento. E não só um crescimento, né, mas um crescimento integral, considerando todas as áreas do saber, né, e também continuado, ou seja, que levasse em consideração sempre a evolução social, o progresso social, as mudanças da sociedade. E aí eu trago dois termos, né, que são muito importantes da área da pedagogia, que é o paideia, e que dá origem para o termo pedagogia. Paideia é um termo do grego antigo, empregado para sintetizar a noção da educação na sociedade grega clássica. A ideia é que significava a criação de meninos, ou seja, referia-se à educação familiar, aos bons modos e aos princípios. A ideia é que, de alguma forma, o paidagogos ou pedagogo, ele seria aquele responsável pela condução de uma compreensão infantil para uma compreensão madura, né? Mediar esse processo de crescimento cultural, intelectual, chamando a atenção para essa necessidade, a importância de um crescimento continuado, dessa ideia de levar o ser humano dessa mentalidade mais infantil para um progresso, para um amadurecimento, uma evolução. E não tem como isso acontecer sem considerar todo o contexto integral da sociedade. Paulo, por exemplo, cita muito a importância disso, desse progresso, desse amadurecimento, desse desenvolvimento, e o próprio Senhor Jesus também, e muitos outros pensadores, filósofos, tá? E aí eu fecho a introdução dizendo o seguinte: após muitos anos de experiência minha, né, com relações humanas, no trabalho e também nas instituições religiosas, o que inclui aí principalmente a igreja evangélica, eu concluí que é possível nós encontrarmos muitas pessoas estagnadas no seu modo de viver e de agir. E este fato é o que me impulsionou a buscar um atendimento a esse chamado, um chamado para o crescimento. E esse crescimento integral e continuado. Tá? Então assim eu abordei o prefácio e também fiz a introdução do módulo Panorama do PEC, que é o primeiro módulo da primeira fase desse nosso programa na segunda edição que nós estaremos realizando no ano de 2023, ok? Vamos ficando por aqui. Peço que você continue acompanhando. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação para você sempre ficar atualizado quanto a esse conteúdo. O importante é que você esteja conosco. Agradeço a sua atenção, peço que continue conosco e vamos seguindo aí nessa nossa caminhada, buscando um crescimento integral e continuado.